Olá pessoal, hoje a nossa última aula tratando de ligações químicas do tipo covalente da teoria de hibridação. Essa é a teoria de hibridação de orbitais, tem uma série de 5 aulas. Essa é a parte 5, onde tratamos da hibridação sp3d2, ok? Portanto, aqui pretendemos mostrar como que os orbitais S, 3 orbitais P e 2 orbitais D se misturam, portanto, se hibridizam, para possibilitar mais ligações químicas do que a ligação covalente comum poderia permitir, né? Vamos utilizar como exemplo o enxofre, 16 elétrons, sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, a última camada dele é o 3s2, 3p4, acaba aí a distribuição. Acrescentei o 3d, 0, apenas para mostrar que existe o subnível D na terceira camada, mas que está vazio, não tem elétrons lá, ok? Muito bem. Então, a distribuição eletrônica da última camada ficaria dessa forma. Se misturarmos todos os híbridos, nós teríamos, todos os orbitais, nós teríamos essa possibilidade de híbrido. Um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Portanto, são 6 possíveis ligações para o enxofre. Olha só. Pela teoria comum da ligação covalente, o enxofre poderia fazer só 2, mas na verdade é possível encontrar compostos de enxofre em que ele faz 6 compartilhamentos. Olha só, todos os orbitais aqui estão com um elétron desemparelhado, portanto, um elétron desemparelhado permitiria uma ligação covalente em cada um desses orbitais, entendeu? Olha só, nós teríamos então algo assim, ó, 6 possibilidades de ligação. Observe que é algo como uma base quadrada, tá vendo? E para cima uma pirâmide, para baixo outra pirâmide, só que de base quadrada, diferente do que nós vimos anteriormente, que é aquela pirâmide de base triangular, que nós chamamos de bipiramidal. Essa daqui, olha só, a base é uma base quadrada, como se fosse uma pirâmide para cima, outra pirâmide para baixo. Assim, ó, vamos separar. Tá vendo? Ó, essa é a parte de baixo da pirâmide, aqui é a parte de cima da pirâmide, e aqui nós teríamos a base dela. Separando, então, em 2 partes, ó, é como se nós tivéssemos bipiramidal de base quadrada. Só que nós já temos uma molécula chamada bipiramidal. Então, para não confundir, vamos fazer o seguinte. Na parte de baixo, nós vamos ter 4 lados. Tá vendo? Ó, esse lado que eu pintei em vermelho, aqui esse lado em verde, aqui algo meio laranja e aqui azul. Então, são 4 lados na parte de baixo, portanto, 4 lados na parte de cima também. Olha só. Então, como são 4 em cima, 4 embaixo, eu chamo isso de octaedro. Ok? Então, nós teríamos aqui a estrutura de um octaedro. 8 lados, tá certo? 4 em cima, 4 embaixo. Então, um possível composto para isso seria o SF6. O SF6 seria uma estrutura octaédrica, portanto. Ok? Muito bem. Vamos pegar um outro elemento químico, o bromo. O bromo já tem a 4ª camada nele, tá certo? Na 4ª camada, a distribuição terminaria então em 4s2, 4p5, né? 4s2, 3d10, 4p5. Mas lembrando que o 3d10 é da terceira camada. Então, a última é a 4ª, que é 4s2, 4p5, contendo também o orbital D, 4d, com 0 elétrons. Então, se eu distribuir, primeiro eu coloco no orbital S, 1 elétron, 2 elétrons. Depois vou colocar nos orbitais P, né?
1, 2, 3, 4, 5 elétrons, coloquei no orbital P, ficaria assim a distribuição. O bromo pode fazer uma ligação apenas. Mas acontece que o bromo faz mais que uma ligação, né? Por que ele só faz uma aqui pela distribuição? Porque só tem um orbital desemparelhado. Os outros estão preenchidos ou vazios, certo? Mas o bromo faz mais. Bom, então se ele faz mais é porque ele misturou os orbitais. E misturou um orbital S com 3 orbitais P, com 2 orbitais D. E agora passou a ter 6 orbitais híbridos com um deles preenchido. Portanto, não faria ligação aqui, não a ligação covalente simples, né? Que é do tipo sigma. Ele poderia fazer outras 5, certo? Então, como é que seria a estrutura? Bom, temos que lembrar que a estrutura do híbrido não mudou. Ele continua o híbrido com formato tetraédrico. A diferença é que agora tem um par. Se tem um par, então uma parte disso daqui não vai formar ligação. Vamos observar aqui, ó, olha só, a parte de baixo estaria com um par de elétrons. Por isso eu pintei em amarelo, coloquei os 2 pontinhos ali para dizer que é o par de elétrons. Par de elétrons livres, ok? Portanto, lembra que nós mostramos 2 pirâmides, uma para cima e outra para baixo? Pois então, é como se eu tivesse aqui uma parte só dessa pirâmide, entendeu? Só uma parte, a outra está preenchida. Imaginando, então, que o elemento químico bromo seria essa estrutura vermelha aí no meio, né? Nós teríamos o bromo formando aqui 5 ligações com o flúor, tá? Então, olhando ali em cima na estrutura da pirâmide, o bromo estaria no meio dela, ó, formando ligação, uma para cima e as outras 4 para o lado, né? Agora, teoricamente, teria que ter 90 graus, né? Todas as ligações aí. Mas essas ligações não têm 90 graus porque o par de elétrons força os flúores um pouco para cima. Pouca coisa, mas força. Então, daria uma angulação de 84,8, quase 85 graus. Tá? Então, força em mais ou menos 5 graus devido ao par de elétrons que está ali para baixo. Ok? Então, nós temos no BRF5 uma pirâmide de base quadrada. Ok? Muito bem. Então, a estrutura da molécula de BRF5 é pirâmide de base quadrada. Ok? Bom, vamos pegar o outro elemento, né? Pode ser o elemento químico xenônio, que pela distribuição ele já tem 5 camadas. Tá? A distribuição completa 5s2, 5p6. Portanto, o xenônio, gás nobre, teoricamente não faria ligação alguma. Mas nós já vimos que ele faz ligação sim, né? Lembrando que na quinta camada existe o orbital 5d, então nós teríamos aqui, né, 2 elétrons no orbital 5s2 e 6 elétrons no orbital 5p6. Seria assim a distribuição, estaria completo, sem possibilidade de ligação, dessa forma. Porém, se misturarmos orbital s, 3p's com 2d's, nós teríamos uma nova distribuição, tendo 4 orbitais agora desemparelhados e 2 emparelhados, né? A hibridação continua com 6 híbridos, 6 orbitais híbridos. Portanto, a hibridação continua com aquele formato, né, do octaedro. Mas 2 desses orbitais estão preenchidos, não vão formar ligações. Então, nós teríamos esses 2, por exemplo, certo? Portanto, só a base é que formaria ligação química. Olha só como é que fica a estrutura. É o caso do XeF4, que é o tetrafluoreto de xenônio, tá? A estrutura é um quadrado planar, tá ok? Então, os pontinhos aí em cima, ó, em cima e embaixo, são os pares de elétrons que estão livres e não formaram ligação, ok? Resumindo, então, nós teríamos uma possibilidade de molécula da hibridação, seria o próprio desenho do híbrido, que é o octaedro, né?
Mas outra possibilidade seria se um par de elétrons estiver já formado e a ligação não ocorreria. Então nós teríamos a pirâmide de base quadrada. E a outra possibilidade, 2 pares de elétrons não formar ligação. Portanto, temos 3 possíveis moléculas, né? A molécula de geometria octaédrica, a molécula de geometria bipiramidal de base quadrada e a molécula de geometria quadradoplanar. As 3 moléculas são provenientes da mesma hibridação, a hibridação sp3d2, cuja geometria do híbrido é octaédrica. Ok? Ok, pessoal, acho que era isso que nós tínhamos para hoje. Valeu, até a próxima então. Tchau.